Queridos, graça e paz. Vamos a Deus, o devocional de hoje nós vamos falar um pouco sobre crentes de momentos. Crentes de momentos, né? Para iniciar, queridos irmãos, nós sabemos que há crentes, né? Há cristãos que eles vivem em altos e vivem em baixos, né? Em sua maioria vivem mais em baixos do que em altos. É porque dependem de eventos, dependem de momentos, dependem de um congresso, dependem de uma festividade, dependem de um evento que vai reunir pessoas, grandes coisas acontecendo. Então, nesses momentos, eles estão em um pico, né? Um pico de fé, um pico de alegria, um pico de espiritualidade. Mas quando acaba, queridos irmãos, o baixo, né? Eles vivem em muitos altos e muitos baixos. Na verdade, em muitos, mais do que os altos, né? Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos ver Mateus 6, versículo de número 6. Depois nós vamos ver outro texto para firmarmos mais ainda, sabe? Esse começo, Mateus 6, eu quero ler para falar um pouquinho sobre, mas o verdadeiro texto vai ser Romanos 12, versículo 11. Mateus 6, versículo de número 6, vocês conhecem bastante, creio eu que vocês conhecem, que vai dizer: mas, ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Queridos, nós precisamos entender que para falarmos com Deus não depende de ambiente. Para sentirmos a presença de Deus, não necessariamente precisamos estar na igreja com luzes apagadas, com LEDs ativados, ligados, com músicas altas, com pessoas pulando, etc. Não precisamos. O Senhor nos aconselha, se quisermos falar com o Senhor, entra no seu quarto, feche a porta e ore ao Pai no secreto. Privacidade, né? Entrega, estamos falando disso. E não podemos colocar em nossa mente que o Espírito Santo ele só move-se em lugares extraordinários. Nós vemos em um devocional que Deus ele fala no simples. Deus ele fala em ambientes comuns, em rotinas comuns, em momentos comuns, em cantos comuns, em cantos que nós pensamos que Deus ele não fala, né? E o texto de Mateus 6 está falando sobre a privacidade de um relacionamento, né? Entra ao teu quarto, feche a porta, privacidade. Não está se referindo apenas ao quarto, ao ambiente de 4 paredes, uma porta onde você dorme, não. Mas a privacidade. Entra no teu quarto, feche a porta e fale com o teu pai no secreto. No secreto. Então nós vemos que não é somente quando nós vamos à igreja. Já temos um ponto. Não é somente quando nós estamos em 4 paredes de um templo. Não. Frisamos isso, né? Vamos realmente para o que eu quero falar, que é os crentes de momentos, né? Nós vamos também falar um pouquinho sobre o devocional de ontem. Creio que nós vamos conseguir falar assim, sobre o pessoal de Éfeso, né? Romanos 12, versículo de número 11, onde Paulo vai estar falando sobre as virtudes, né? As virtudes que ele vai estar recomendando para os cristãos. Ele vai dizer no versículo 11, dizendo: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Queridos, nós não podemos sermos, na verdade, preguiçosos. O texto está dizendo aqui para nós, quanto ao zelo, então tente, né? Não deixe o zelo parar. Né? Não sejam preguiçosos, não sejam remissos em outras versões, mas ele vai dizer o quê? Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O que isso quer dizer? Ele está dizendo para nós, Paulo está dizendo para nós, não deixe que o fogo se apague.
É Paulo dizendo para nós, ó, quanto ao zelo, quanto ao fervor, não deixe que isso acabe. Não deixe que isso venha a acabar em sua vida, cristão. Entende? Não deixe que o fogo venha a apagar. Queridos, um coração ardente por Jesus é magnífico, é maravilhoso. Lembre-se, tente lembrar, puxar a sua memória, do momento a qual você aceitou Jesus, né? O Jesus te alcançou, o Espírito Santo te convenceu, e quando você estava mergulhado na presença de Deus e o seu coração, ele queimou. Com toda certeza você já deve ter passado com esse momento de o coração queimar. Do coração queimar, arder pela presença de Deus. E é isso que Paulo está querendo nos dizer. Não sejam preguiçosos, sejam zelosos, continuem sendo zelosos, sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Já vemos em contraponto o que foi dito ontem, não é apenas servir. Nós vemos que o povo de Éfeso, lá em Apocalipse 2, queridos, eles serviam. Queridos, eles estavam trabalhando. Queridos, eles estavam dentro do templo fazendo grandes coisas, operando, né, movimentos e tudo mais. Mas aí o que estava acontecendo, a essência daquilo que eles estavam fazendo, não era para servir ao Senhor. Era tipo, estou continuando ao meu rito. Eles estavam apenas fazendo um rito. Eles estavam apenas fazendo o quê? Algo rotineiro, algo que estava já no automático. Mas não era para o Senhor. Era apenas obras. Queridos, nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos voltar a ser crentes que não estão vinculados apenas a momentos. Não podemos deixar que momentos venham ser o significado, a definição de sermos fervorosos. Queridos, não podemos apenas ser fervorosos, ativos, contentes, alegres, apenas em congressos, apenas em retiros, apenas em momentos de multidões. Não podemos apenas ser aqueles cristãos que levantam a mão em um congresso. Não podemos ser apenas cristãos que comemoram, se alegram quando a música está alta, quando há crentes pulando, quando há crentes, queridos irmãos, alegres no Senhor. Não podemos, queridos, ficar apenas constantes nesses 3 dias, ou 2, ou apenas um, não sei como é aí. Nós precisamos ter uma linha de constância. 3 dias, 2 dias, 1 dia de festividade, queridos, não vai te sustentar ao restante das 3 semanas que tem ainda o mês. Não vai te sustentar durante mais um mês. Não vai te sustentar durante 10 meses, durante 1 ano. Não, queridos, nós precisamos de constância. Nós precisamos de, queridos irmãos, uma rotina diária com o Senhor, com a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Jesus. Queridos, não sejam preguiçosos, remissos, mas sejam fervorosos no Espírito. É o que o Senhor está a nos dizer a esta manhã. Pare de ser preguiçoso. Pare de ser remisso. Pare de se acomodar. E mesmo não estando acomodado, mas apenas cumprindo ritos, ainda pior. Pare de fazer isso. A palavra diz que o Senhor está procurando adoradores, mas não apenas aqueles que abrem a sua boca. Preste atenção, é aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aí está a adoração verdadeira. A adoração não está conciliada, queridos, a música alta. Queridos, a adoração não está conciliada, queridos, a luzes apagadas e LEDs acesos. Não, a presença de Deus está conciliado para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Prestemos atenção em nossas vidas. Venhamos a refletir como nós estamos. Será que temos sido jovens, crentes, cristãos, realmente fervorosos que estão dizendo não para o mundo, dizendo não para a não constância, dizendo não para o comodismo? Queridos, precisamos acordar.
Precisamos refletir, dizer que Deus, Ele merece filhos melhores, constantes, alegres, felizes em Deus, não apenas em congresso, não apenas em festividade, não apenas em comemorações, não apenas, queridos irmãos, em retiro, mas todo dia, porque todo dia estamos mergulhados no Senhor. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12, versículo 11.